O 6º Congresso em Voz de Educação apresenta agora a palestra Superação de Adversidades, Escola Parque dos Sonhos, com o professor Regis Marques Ribeiros. A gente vai fazer uma breve passadinha pelo seu currículo, professor. O professor Regis é diretor da Escola Estadual Parque dos Sonhos, localizada no município de Cubatão, na Baixada Santista. A escola é vencedora do prêmio Melhor Escola do Mundo 2025, oferecido pela organização britânica T4 Education, comunidade global que conecta e capacita professores pelo mundo todo. Um detalhezinho só, a unidade de ensino conquistou o prêmio da categoria Superação de Adversidades e deixou no passado um histórico de invasões e o apelido de Escola Parque dos Pesadelos. Após a implantação de uma série de atividades focadas no desenvolvimento dos estudantes, a unidade pública estadual de ensino aumentou em nada mais, nada menos, 500% o número de matrículas. Para falar um pouquinho mais sobre isso, ninguém melhor do que o nosso professor Regis. Já está funcionando. Olá. Muito obrigado pela presença. Quer só apertar também, né? Só apertar. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas que estão aqui. Bom, sou o Regis Marques, sou diretor da Escola Estadual Parque dos Sonhos. E eu não sou palestrante, na verdade, sou um diretor de escola. E agora também, depois dessa premiação, eu virei um contador de histórias, né? Então, eu conto uma história, contar a história de transformar pesadelos em sonhos. Então, essa é a história do parque. É uma escola estadual, fica lá em Cubatão. E... deixa eu ver. Só tem isso? Ah, já foi. E antes de começar qualquer palestra, qualquer lugar que eu vá, a gente tem que falar de gratidão. Porque a gente já falou aqui hoje de manhã e retomar isso, que a gente não faz nada sozinhos, né? A gente não faz nada só. A gente precisa de outras pessoas. Então, aqui eu agradeço a minha família, minhas filhas, que são alunas do Parque dos Sonhos, minha companheira, que não é mais minha esposa, mas é minha companheira, então eu agradeço também, aos amigos que me ajudam, aos colaboradores, à comunidade, principalmente aos alunos que compram essa ideia translocada de ser a melhor escola do Estado, ser a melhor escola do mundo, ser a melhor escola do Brasil. Vamos ver como é que foi isso. Bom, a Parque dos Sonhos, vê se está indo aí. A Parque dos Sonhos hoje, ela é uma referência não só para o Brasil, mas também para o mundo. Porque depois dessa premiação eu fui procurado para falar sobre o parque por escolas da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, da Venezuela, de Moçambique. Agora, o mês que vem, eu vou estar indo para a Espanha para falar do parque, Portugal, já falei do parque. Em janeiro, a gente vai estar em Londres para falar do Parque dos Sonhos também. Então, quer dizer, hoje o Parque dos Sonhos já é uma referência para o mundo, dessa questão de superar a violência. Mas qual é a nossa proposta enquanto escola? Nossa proposta é ouvir. Porque hoje a gente ouve, mas não escuta. Não é? Está todo mundo no celular, está todo mundo ouvindo, mas será que está escutando de verdade? Então, nossa ideia de escola é ouvir. Ouvir o aluno, escutar o que ele busca, o que ele quer, como ele pode transformar seus sonhos, como ele pode transformar sua realidade, e também ouvir os alunos. E nossa ideia é ter uma escola que os alunos sonhem, consigam sonhar, porque só quando a gente sonha, a gente corre atrás dos nossos objetivos. Bom, aqui é um videozinho que é uma introdução da escola, para quem não conhece, é um vídeo da BBC. Eu vou pedir só para quem está aí dar o play, senão não vai. E a gente vê aqui um pouquinho. Uma escola pública que vivia enfrentando invasões, furtos e episódios de violência, agora ganhou um prêmio como uma das melhores do mundo. O Regis ouviu falar pela primeira vez na Escola Estadual Parque dos Sonhos, em Cubatão, quando recebeu um telefonema com um convite em 2016 para ele ser o diretor da escola. E aí eu entrei na internet, fui pesquisar sobre a escola, e a primeira notícia que eu vi da escola foi que as comunidades dos bolsões 7, 8 e 9, que é onde a escola está inserida, sofriam de insegurança por conta da violência. Naquele ano, a escola tinha só 116 alunos.
Metade dos alunos tinham pedido transferência porque não queriam estudar aqui, por conta da violência, por conta das agressões. Mesmo assim, o Regis traçou a meta ambiciosa de transformar uma das escolas mais vulneráveis da região na melhor escola do estado em 5 anos. O primeiro passo foi reconstruir o básico: muros, pisos, móveis. Sem verba suficiente, a escola pediu apoio de empresas. Arrecadaram mais tarde R$100 mil. A escola de período integral ganhou 23 projetos: esporte, jornalismo, teatro. A gente tem badminton e patinagem artística. Imagina que escola pública teria essas duas modalidades. Mas o projeto mais transformador veio inspirado em um modelo cubano: visitar as famílias em casa. É uma forma de se colocar no lugar do aluno, ver a dificuldade que esse aluno tem, ver como é que é a casa desse aluno, ver por onde esse aluno passa. Então tem todas essas questões que os professores muitas vezes não veem. Em novembro, a escola venceu o Rhodes Best School Prize, na categoria Superação de Adversidades. O que emociona é ver todo esse processo, né? Esse processo de transformação, entender como a escola ela pode ser esse ponto de transformação, esse ponto de apoio, esse ponto de equilíbrio. Então imagina assim, uma escola que em 2016 estava para fechar porque não tinha aluno, em 2026 a gente vai começar com 1.200 alunos, é emocionante. Você fala, caramba, né? O que eu fiz e o que eu posso fazer ainda? Bom, pode passar. Aqui, deixa eu ver, foi. Então agora eu vou contar essa história, como é que foi. O Parque dos Sonhos ele foi construído em 2013 para atender essa comunidade do Bolsão 789. Em 2013 começa com 634 alunos, em 2014 cai para 420, em 2015 cai para 240 e em 2016 cai para 116 alunos. E de verdade essa foi a primeira reportagem que eu vi sobre a escola. Né? Escola de Cubatão vive um pesadelo, porque ela era constantemente vandalizada, furtada, roubada. Todos os dias tinha uma briga, todos os dias, toda semana a gente tinha que chamar a polícia. E o que a gente fez nessa escola para tentar mudar ela? Então, aqui são fotos reais. Aqui é meu primeiro dia como diretor de escola. Eu cheguei e tinha tacado pedra no meu vidro. No segundo dia, volta lá. Cadê? Aqui, na segunda semana, na primeira semana a gente comprou uns blocos para fazer uma obra, quebrar os blocos na noite. E começando as aulas, o aluno queria o ventilador só para ele, porque estava com calor, ele quebrou o ventilador e puxou só para ele. Então a sensação que tinha era a sensação de dificuldade. E as primeiras impressões era que todo mundo estava com a autoestima baixa, que ninguém acreditava no seu potencial, ninguém acreditava que a escola ia melhorar, que a escola poderia mudar. E chega eu lá, com 33 anos, saído da sala de aula, falando assim, vamos mudar, vamos transformar, a educação é transformadora, a educação muda vidas, aí todo mundo muda nada, transforma nada. Aí vamos ver o que a gente fez. O que foi o ponto de virada da escola? Eu juntei os professores, os alunos, pessoas da comunidade, e falei assim, a gente tem que pensar o que a gente quer dessa escola. Qual que é a função social dessa escola? Porque excelência acadêmica é inerente à escola. Todas as escolas têm que ter excelência acadêmica. Só o que a gente quer com essa escola nessa comunidade? E como eu venho de uma linha da não violência ativa, tudo isso, eu propus para ser um ponto de radiação de paz e não violência. E que todas as nossas ações, enquanto educadores, alunos e comunidade, seria para fomentar uma cultura de paz. Aí todo mundo, vamos ver se dá certo esse negócio de paz e não violência. A segunda coisa, vamos voltar lá, foi traçar uma meta ambiciosa. Eu falei assim, o Parque dos Sonhos vai ser a melhor escola do estado em 5 anos. Aí riram de mim, todo mundo ria. Como que essa escola, que tem 116 alunos, 80% dos alunos não sabe ler e escrever, vai ser a melhor escola do estado em 5 anos? Você está maluco? O dirigente ria de mim, o João Bosco. Não é possível. Trabalhou com o João, numa reunião de diretores, eu cheguei lá e falei, o Parque dos Sonhos vai ser a melhor escola do estado em 5 anos. Ele riu. Falou, tá bom, vai lá, trabalha que vai ser. Os pais riam, os alunos riam, os professores riam. Eu falei, vai ser. Aí eu já volto nessa história. E o que a gente implantou foi a escutativa. Então, lá em Integral, é um PEI de 9 horas. Então, eu sentava no almoço com os alunos e perguntava assim, João, o que eu, como diretor, posso fazer para que essa escola seja melhor? Ele olhava para mim com cara de assustar. Não sei. Por quê? Porque ninguém nunca perguntou para o aluno.
Ontem eu participei de um fórum, lá em Ribeirão Preto, que fala, tu me ensinas que eu te ensino. E às vezes a gente acha que o aluno é o livro em branco, que o aluno não sabe nada. E o aluno não, ele tem uma história, ele tem uma vida, ele tem uma cultura, ele tem um nome, ele tem um endereço, ele tem tudo. E aí o que acontece? Eles começam a falar assim, poderia ter um curso aqui de cabeleireiro, um curso de manicure, um teatro. E aí começa a surgir os primeiros projetos do Parque dos Sonhos, como oficinas, como workshops, não como projeto a longo prazo. E aí são os primeiros protótipos lá. Aí, o que a gente fez? Aqui todo mundo é educador, gestor, sabe que a gente recebe dinheiro pela quantidade de alunos que tem na escola. Lá eu só tinha 116 alunos. Então, eu recebia R$ 1.600 a cada 6 meses para tomar conta de um prédio de 4 andares. R$ 1.600 a gente não cuida nem do banheiro da nossa casa. E aí eu cheguei e falei, pô, a gente podia pedir dinheiro para as empresas. Aí fui para os professores e falei assim, vamos mandar carta para a empresa? Quem sabe eles mandam. Isso não dá certo. Não dá certo, nada dava certo lá. Aí eu peguei minha secretária, né, ela também achava que não dava certo, só que era minha secretária, então eu tinha que fazer porque eu estava pedindo. Aí eu falei assim, vamos fazer uma lista? A gente fez uma lista com 135 empresas. Desde banco, então tinha Itaú, Bradesco, Santander, na época ainda tinha o Banco Real, aí foi juntando todos os bancos lá. Montadora de veículo, fábrica de tênis, todas essas coisas, 135. Fiz 135 ofícios, botei nos envelopes. Quando eu recebi meu salário em abril de 2016, eu coloquei as 135 cartas no correio. E joguei para o universo, porque isso está ali, 135 empresas e universo. Que a gente jogou para o universo. Vamos ver o que acontece. Enquanto isso, a gente criou o projeto Escola Vai à Sua Casa. E qual que é a ideia desse projeto? Esse projeto, eu já tinha essa ideia lá do modelo cubano, só que chegando na escola, 3 professores tinham assistido um filme que os professores iam na casa dos alunos. Eles falaram assim, Regis, você aí que é todo liberdade e tal, vamos na casa dos alunos? Falei, vamos fazer. Só que na época só tinha 13 professores, então era mais fácil. E como que a gente estruturou isso? Qual que foi a metodologia? Então a gente separou em duplas, e a gente escolheu, cada dupla escolhia 10 alunos, desses 10 alunos a gente ligava, e eram alunos que tinham problema de infrequência ou de indisciplina. E a gente ligava para os pais perguntando se a gente poderia ir na casa. Dos 10, a gente teve que ligar para 14, porque os primeiros não queriam que a gente fosse. E aí a gente conseguiu, né, as 7 casas que a gente ia. Aí, antes de ir para a casa do aluno, a gente faz uma reunião e fala assim, a única coisa que o professor não pode falar na visita é do aluno. A gente não vai para falar do aluno. A gente vai para falar de como a escola é importante na vida dessa criança. Como a escola pode ser transformadora na vida dessa criança. Como a escola pode ajudar essa criança a transformar a realidade na qual ela está inserida. Então, essa é a primeira parte da visita. A segunda parte da visita é ouvir os pais. Entender a história deles, saber de onde que eles vêm, como que eles veem a educação, como que eles veem a escola. E, a partir disso, no final do encontro, quando volta para a escola, a gente faz a avaliação. Nessa avaliação, gente, eram os professores chorando. Falando assim, eu fui na casa do aluno, o aluno não tem geladeira, o aluno não tem sofá, o aluno não tem... Não, a gente foi na casa de uma aluna esse ano que ela não tinha pente para pentear o cabelo. Imagina, uma coisa maluca, o pente custa R$2, ela não tinha. Então, os professores voltam diferentes. Eles voltam com o olhar mais humano. Eles olham para o aluno com outros olhos. E entendem um pouco como que é a realidade dessa criança. E professores que não queriam ir, quando volta do escola vai à sua casa, já quer ir de novo. Quando a gente vai marcar o próximo? A gente vai ver que vai ter, não sei se nesse tem, mas... E outra coisa que a gente colocou lá é acolhimento. E acolher de verdade. É você olhar para uma criança, você abraçar, você perguntar como é que ela está. Imagina assim, vem uma criança que você olha para o cabelinho dela, os piolinhos estão andando. E você abraça essa criança. E depois que eu abraço a criança, eu ligo para a mãe e pergunto como eu posso ajudar ela a limpar os piolhos que tem na cabeça. Só que na hora eu não saio de perto dela. Então é isso é acolher. Isso a mãe vem e explica, e eu sou outro sócio. Mas o acolhimento também é acolher professor, acolher as merendeiras, acolher as tias da limpeza, porque normalmente essas pessoas são invisibilizadas na escola. E elas são extremamente importantes para uma escola. E eu falo isso porque o ano passado a gente ficou entre as 10 melhores merendas do estado, com a nossa feijoada. E a gente ficou porque ela falou que cozinha com amor. Porque lá o diretor é gente boa, a vice-diretora é gente boa, que come a comida delas. Então é importante isso.
E aí, lá das 135 empresas, o Itaú ligou para mim. O gerente do Itaú ligou, falou assim, Regis, eu não posso te dar o dinheiro, mas tem o Itaú Social. Por que você não se inscreve? Aí eu, tá bom, vou me inscrever, vamos ver o que acontece. Aí eu me inscrevi no Itaú Social. Em junho de 2016, eu recebi a notícia que a gente tinha ganho 100 mil reais do Itaú. E esses 100 mil reais parecia o pão de Jesus, que deu para a gente pintar por dentro, pintar por fora, arrumar os pisos e ainda fazer esse painel. Esse, em 2016, era o maior painel grafitado da Baixada Santista. Com 100 mil reais, hoje, eu não, acho que não pintava nem por dentro mais, tão caro que estão as coisas, mas na época a gente fez. E isso foi uma virada de chave. Hoje o moço que me trouxe aqui, ele, mas quando foi que mudou tudo? Eu falei, teve várias coisinhas que foram mudando, mas isso foi uma coisa que as crianças olharam e falaram assim, pô, é a primeira vez que está fazendo algo por nós. Entende? Quando a gente terminou de pintar a escola, que eles olharam assim e falaram, nossa, que escola linda. Aí teve um que colocou o pé na parede, a outra chegou, começou a bater nele, tira o pé da parede. Aí eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Feliz porque ela estava cuidando da escola, mas triste que ela começou a bater no colega. Aí eu falei, pô, Priscila, por que você está batendo nele? Não, porque ele pôs o pé na parede. Eu, não, mas não pode bater, a gente tem que conversar, a gente tem que tratar bem. Mas ele é folgado. Eu falei, Priscila. Aí ela foi, pediu desculpa, ficou tudo bem. Mas esse painel, quando a gente fala de não violência, a não violência ela não é só discurso, ela não é só texto, ela não é só falado, ela também é sentida. E lá na escola, a maioria dos nossos alunos são afrodescendentes, são crianças pretas. E quando elas olham uma propaganda de escola, que elas veem essa criança loira, de olho azul, sorrindo, vem para a minha escola. Lá não. Lá o que a gente fez? Uma menina negra, sorrindo, segurando o livro e falando, vem para a nossa escola. Também porque a gente precisava de mais alunos. Né? Mas vem para a nossa escola. E só esse desenho já é acolhedor. Porque está demonstrando, os alunos olham e falam, pô, parece minha mãe, parece minha tia, parece minha prima. Então, eles se sentem reconhecidos nesse painel. Então, a não violência ela também é lúdica. E aí, o que a gente fez no Parque dos Sonhos? A gente mudou relações. A gente trouxe, desde 2016, a gente trouxe a filosofia da empatia. O que é empatia? Me colocar no lugar do outro, certo? Que é só se colocar no... Como é que é se colocar no lugar do outro? É você tentar imaginar como essa pessoa sente. É tentar imaginar como essa pessoa... Se você fizer uma brincadeira, será que você gostaria que fizesse essa brincadeira com você? Então, se a gente perguntar para o aluninho lá no parque hoje, de 7 anos, o que é empatia, ele sabe. Aí eu viro para ele e só falo, só estou falando, falta praticar, né, filho? Porque saber a teoria todo mundo sabe, mas tem que praticar. Mas, às vezes, a gente acha que o nosso trabalho não está sendo feito. Não é? Fala assim, pô, será que está funcionando? E aí, com esse negócio de melhor escola, a gente foi participar de um podcast. E aí foi uma aluna do 5º ano nesse podcast. E o rapaz estava entrevistando a gente e perguntou assim para ela, sabe, querendo sacanear? Olhou para ela assim, vou perguntar para a do 5º ano. O que é empatia para você? Aí ela olhou assim para a câmera, olhou para ele e falou, empatia é eu me colocar no lugar do outro. Mas como eu me coloco no lugar de uma pessoa ou de uma outra criança que perdeu a mãe, sendo que eu tenho minha mãe? Como eu me coloco no lugar de alguém que não tem o que comer, se eu tenho todas as minhas refeições todos os dias? Então, eu só posso imaginar e querer ajudar quem está perto. Aí eu chorei, falei, meu trabalho está sendo bem feito. A criança do 5º ano pensar dessa forma. E aí, outra filosofia que a gente trouxe para o parque é o Ubuntu, que é uma filosofia Xhosa, de uma tribo sul-africana, que fala, eu sou porque você é. Eu sou porque nós somos, porque a gente vive em sociedade. E essa questão de não fazer nada sozinho. Então, lá, a gente ganhou o prêmio, mas não foi por causa do Regis. Foi por causa de todo um conjunto de pessoas que resolveram acreditar numa proposta de uma escola mais acolhedora, menos violenta, que transformadora. E aí, eu vou pôr o depoimento de um ex-aluno, porque só eu falando a gente cansa, né? Então, vamos lá, eu conto a história dele depois. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Guedes, eu tenho 18 anos e estudei no Parque dos Sonhos de 2018 até 2021. E eu sou muito grato a tudo que eu vivi nessa escola. Eu fiz a minha primeira peça de teatro, dirigi a minha primeira peça de teatro, fui presidente de grêmio, líder de clube, líder de turma, enfim. Eu fui um aluno protagonista, como dizem aí. Enfim, eu só tenho a agradecer a tudo que eu vivi, porque foram coisas importantes para minha vida. Essa escola marcou de forma muito positiva a minha vida. E eu só tenho a agradecer. E se eu pudesse, eu viveria tudo mesmo
sem mudar nenhum detalhe, porque foi incrível. Bom, Guilherme Guedes. Guilherme Guedes, ele falava que ele ia ser o diretor da escola, que ele ia ser o coordenador da escola. E o Guilherme, ele tentou suicídio 3 vezes. E a escola foi transformadora na vida dele para dar esse acolhimento. Né? E falar assim, não, a gente acredita em você, a gente está com você, a gente está contigo. E hoje ele é professor de inglês na Wizard, é ator profissional, terminou o curso de gestão de projetos, de gestão de eventos. E sabe o que é muito engraçado? Porque a gente começa a conviver com os alunos, a gente conhece os alunos mais do que eles mesmos, né? Porque o Guilherme, quando ele terminou o 9º ano lá na escola, ele prestou o vestibulinho para o Instituto Federal. Aí ele chegou todo feliz. Ô, Reis! Que eles não me chamam de diretor, não, me chamam de Reis. Ô, Reis, olha, passei no curso de informática. Aí eu olhei para ele assim, falei, pô, mano, informática? Tu é das artes, tu é de trabalhar com pessoas, informática. Ele, não, é que minha mãe quer, não sei o quê e tal. Aí eu falei assim, tá bom, Guilherme, daqui 1 ano a gente conversa. E aí, casou que 1 ano depois eu fui convidado para dar uma palestra sobre educação e não violência. E aí eu chamei o Guilherme para ir comigo, né? Aí eu fui buscar ele lá no Instituto Federal, ele veio, sentou no carro assim, porra, você tinha razão. Eu desisti de informática e prestei o vestibulinho de novo para gestão de eventos. Falei, pronto, tua cara, tá vendo como a gente conhece? Então é bom. E aí lembra que eu falei para vocês que o Parque dos Sonhos ia ser a melhor escola do estado em 5 anos? Então, passados 5 anos, 2020, final de 19, início de 20, eu chamo os professores e falo assim, os professores, alunos e comunidade, falo, o Parque já é a melhor escola do estado. Aí eles olham para a minha cara, mas você está maluco? Tem uma escola aqui de Santos que tem um índice maior que o nosso, o IDEB é maior que o nosso, não sei o que, tudo é maior que o nosso. Aí eu olhei para eles e falei assim, mostra para mim uma escola que teve um crescimento de 400%, que saiu de 116 alunos para 480, que organiza mais de 15 projetos curriculares e extracurriculares, que reduziu em 80% as ocorrências policiais, porque a gente fazia uma ocorrência por semana. Ali a gente já estava fazendo uma ocorrência por mês. Entende? Que reduziu 80%, que zerou a evasão e que melhorou em 80% o seu aprendizado, que a gente saiu de 1,45, 2,27 em 2016, para 3,6 e 4,5 em 2020. Aí eles olharam, eu falei assim, se não for a melhor para o Estado, é a melhor para nós. É a melhor escola para a gente, porque é aqui que a gente está, é aqui que a gente vive, é aqui que é o nosso esforço. E a gente fez tudo isso. E aí continuou essa virada de chave que a gente foi vendo, de transformação, de mudança, de tudo isso. E aí vem 2025, o World Best School Prize. E aí o Renato Feder foi lá na minha escola, e eu falei assim, Renato, sabe por que eu fiz a inscrição no World Best School Prize? Porque se eu não batesse meta, você não ia tirar o diretor da melhor escola do mundo. Aí ele deu risada. Mas assim, eu escrevi sem pretensão, porque eu vi uma reportagem que falava que uma escola de São Paulo tinha ficado em 3º lugar de melhor escola do mundo. Aí eu falei, quer saber, vou me inscrever. Vai que dá certo, né? E aí, beleza, aí fiz a inscrição, é bem demorada a inscrição, que você tem que colocar evidência, tem que colocar texto, tem que colocar reportagem, o que tiver da escola tem que colocar. E eu escrevi um projeto, a escola pode escrever qualquer projeto. Né? Eu poderia ter escrito vôlei, a patinação, o jornal, o podcast, poderia ter escrito qualquer um. Só que eu criei um projeto lá na hora da inscrição que era Transformando Pesadelos em Sonhos. Que eu escrevi toda a escola, nesses 10 anos, nesses últimos 10 anos. E aí foram 10.000 inscrições, 10.000 escolas se inscreveram, do mundo todo. E aí eu recebi um e-mail que a gente já estava entre as 1.000. Falei, meu Deus, que bom, né? Já é legal, uma escola de Cubatão, que ninguém conhece, que ninguém nunca viu, de um bolsão que também ninguém conhece, está lá no fundo da cidade, já está entre as 1.000 escolas melhores do mundo. E aí a gente foi para a entrevista. E aí na entrevista participou eu, a Rosana, que é minha vice, a Lourdes como coordenadora, o Fábio, professor, e a Manuela, aluna. E aí a moça da Inglaterra, os ingleses são duros, né? Parece que não tem sentimento, parece que não chora os caras, né? E aí a moça lá perguntou o que era o Parque dos Sonhos, aí a mesma história que eu estou contando para vocês, eu contei para ela. E ela perguntou para a Manu, falou assim, Manuela, o que o Parque dos Sonhos representa na sua vida? E na hora que a Manuela começou a falar, assim, que ela era quem era por causa do Parque dos Sonhos,
que toda a formação dela foi do Parque dos Sonhos, que ela entende o que é empatia, o que é Ubuntu, o que é se colocar no lugar do outro, porque a Manu, quando ela entrou no parque, ela tinha câncer. Ela entrou carequinha, e ninguém fazia bullying com ela. Ela falou, aqui eu não sofri bullying. Na outra escola que eu ia, era todo mundo me zoando, e aqui não, eu chorei. Aí a moça da Inglaterra olhou assim para mim, diretor, o senhor está emocionado, vai até o banheiro, seca as lágrimas e volta. Aí eu, tá bom, fui lá, sequei as lágrimas, voltei. Aí a gente continuou a entrevista, aí chegou a última pergunta. E ela perguntou assim, diretor, o que diferencia o parque das outras 9.999 escolas que se inscreveram nessa premiação? Aí, na hora, eu tenho enfisema pulmonar, né? Então, na hora que eu respirei para falar, o professor falou na minha frente. Ele falou assim, nessa escola eu faço o que eu nasci para fazer, que é criar, que é transformar, que é educar, que é estar com os meus alunos. E aqui nessa escola eu posso trazer minha família aqui, que eu não vou ser discriminado por ser quem eu sou. Aí comecei a chorar de novo. Aí ela olhou para mim, pô, diretor, de novo, você está chorando, vai lá secar as lágrimas e volta. E aí, em Abu Dhabi, eu descobri que ela é argentina. Eu falei, pô, tu também é toda emocionada, porque não é que eu me segurei para não chorar. Eu falei, para com isso. E aí, por que a gente ganha esse prêmio? Porque aí chega em 2025, a gente tinha tido um crescimento de 500%, saindo de 116 alunos lá em 2016 para 600 alunos em 2025, que era a lotação máxima. Depois eu explico como a gente tem 1.200 alunos hoje. A gente tinha mais de 25 projetos curriculares e extracurriculares. A gente tinha reduzido 100% as ocorrências policiais. Fazia 5 anos que a gente não fazia mais ocorrência policial no parque. A gente zerou a evasão, a gente tinha melhorado 100% o nosso aprendizado, saído lá de 2,25 para 5,9 agora, em 2000, o nosso resultado de 25. E a gente tem alunos que sonham. Tem alunos que sonham em ser professores, em ser médicos, em ser engenheiros, em ser caixa de supermercado, em ser motorista de caminhão, em ser piloto de avião. O importante é sonhar. Porque quando eles tiverem lá 17, 18 anos, eles decidem o que eles querem fazer. Mas é importante eles terem essa visão de futuro. E aí foi aí que a gente ganhou esse prêmio de melhor escola do mundo. Que é muito bom. Se não fosse esse prêmio, eu não estaria aqui, né, Neide, por exemplo? E aqui é uma professora. Vou deixar agora os professores falarem um pouco. Pode pôr aí, dar play para mim, por favor. Carolina, sou educadora no Colégio Parque dos Sonhos, atualmente com uma turma de 1º ano. Se eu pudesse definir Parque dos Sonhos em uma palavra, eu definiria como transformação. A escola é uma escola viva, é uma escola que está sempre em transformação, mas além disso, é uma escola que acredita na transformação do meu aluno. Então, é uma escola que acredita que todo ser tem um nome, um propósito e um sonho. Então, estar num ambiente onde as pessoas acreditam naquilo que você também acredita e que os alunos acreditam, é você poder vivenciar todos os dias uma educação dos sonhos. Então, eu acredito muito nisso. Amo o Parque dos Sonhos por acreditar nisso também e me sinto lisonjeada. Bom, a Carol, ela vai nos deixar agora, porque ela passou no concurso na Prefeitura de Santos. Então ela fala, pô, vou ter estabilidade. Eu chorei. Falei, não vai não, Carol, fica aqui com a gente. Mas é isso, né? Ela também tem que ter uma carreira, tem que ver o que é melhor. E aí a nossa visão de processo. Então, como é que está o parque hoje? Hoje a gente tem 1.215 alunos. Então, a gente dobrou a quantidade de alunos. Temos 105 professores, 9 agentes de organização escolar, 6 merendeiras e 6 auxiliares de limpeza. Então, essa história que eu estou contando do parque, como o melhor do mundo, foi até o ano passado. Porque esse ano ingressaram 600 alunos novos, que nunca tinham feito trabalho de acolhimento, nunca tinham feito trabalho de pertencimento, nunca tinham feito trabalho de reconhecimento. Então, na primeira semana, foram 5 brigas. Foi uma briga na segunda, uma briga na terça, quarta, quinta e sexta. Mas a gente tem visão de processo. Na segunda semana, quebraram os armários. Quebraram dos 12 armários, quebraram 6. Mas só 6 armários. A gente tem visão de processo. Na terceira semana, quebraram as câmeras. 2 câmeras, de 18, só quebraram 2. Na terceira semana, só entupiram as privadas. Então, está melhorando. Entende? Mas eu conversei com o Renato, falei assim, Renato, vai ter essa estrutura, a gente está juntando, porque o que aconteceu? A gente juntou com outra escola, que eram 2 escolas. Aqui, igual essas caixas de som, tinha um muro no meio,
E aí, o que fez? Derrubamos o muro e juntou as duas escolas, virou uma escola só. Então, os alunos que eram da outra escola veio para o parque. Então, começou, Silmeira, tudo isso. Eu falei assim, o nosso projeto são 3 anos, não são mais 10, são 3. Então, eu falei, em 3 anos a gente vai conseguir transformar e deixar como estava o Parque dos Sonhos em 2025. E aí eu me inscrevo de novo no prêmio de melhor escola do mundo e vou ganhar de novo. Aí o Renato, tá bom, você é maluco? E aí... Mas um dos motivos que eu quis que juntasse as escolas foi para eu ter ensino médio. Porque o que acontecia? No parque, até 2025, só tinha do 1º ao 9º, né, dos pequenininhos até o 9º ano. Então, quando eles saíam no 9º, eu não sabia para onde eles iam, o que eles estavam fazendo, o que estava acontecendo na vida deles, a não ser esse que vinha, o Guilherme. Acho que vai ter o vídeo da Jordana aqui. E agora a gente tem até o 3º ano. Eu falei, a gente vai colocar esses alunos na universidade. Aí o Renato falou assim, você é ambicioso, né? Que eu falei que até 2028, 100% dos nossos alunos vão estar na universidade. Aí ele, quero ver. Eu falei, tá bom. E aí, vamos lá. Aqui é a Solange. Então agora vai ter mais 3 videozinhos. A Solange, ela pode dar play, ela foi professora, aposentou e voltou por causa do Parque dos Sonhos. Eu me chamo Solange e eu leciono na Escola Parque dos Sonhos. Se eu tivesse que definir uma palavra para a escola, eu falaria a palavra superação. Por que superação? Porque a escola, desde 2015, ela vem superando vários obstáculos. Em 2015, quando ela virou PEI, ela não era aceita pela comunidade. E os alunos também não aceitavam estudar numa escola de período integral. Hoje não, eles amam estudar no Parque dos Sonhos. Também o esporte superou vários obstáculos. Hoje em dia, temos inúmeros alunos medalhistas. Temos alunos medalhistas no atletismo, no vôlei e outros esportes. Também o aluno superou várias Olimpíadas, como a UMASP, a ULIFT, a UBMEP. Temos vários alunos medalhistas. Então, em todos esses itens, somando, eu acho que a palavra correta é a superação. Tanto é que eu gosto tanto da Escola Parque dos Sonhos que eu me aposentei em 2022. Em 2024, eu voltei a lecionar. Por quê? Porque eu amo a escola, amo a comunidade, amo a equipe gestora. E eu amo o Parque dos Sonhos. Bom, essa é a Solange é nossa, ela fala que ela é uma instituição do parque, né, porque ela é brava, ela dá aula para minha filha, e a minha filha é a professora que ela mais gosta, porque é brava, não sei. Vamos próximo, a Jordana. Vamos ver a história da Jordana. Olá, eu me chamo Jordana, eu sou ex-aluna da Escola Parque dos Sonhos e eu vim contar rapidamente o quanto a escola influenciou muito na minha transformação de vida. Sempre foi uma escola que teve muitos projetos que me ajudaram muito no meu desenvolvimento pessoal e que acrescentaram muito no meu profissional que eu carrego hoje. Eu acho que sem os projetos da escola não teriam tornado metade do que eu me tornei. E eu sempre tive professores incríveis, tutores que sempre estiveram ali ao meu lado. Então, se eu fosse resumir o Parque dos Sonhos em uma palavra, em uma frase, eu diria lugar de conforto. Até porque você entra de uma forma e sai totalmente diferente. Hoje, eu sou diretora comercial e sócia de uma escola de idiomas aqui em Santa Catarina. Eu sou imensamente grata pelo Parque dos Sonhos. A Jordana, desde os 11 anos, ela era rimo de família, né? Com a pensão que ela recebia do pai falecido, ela sustentava a mãe, o padrasto e mais 4 irmãos. E aí, a gente falou, a Jordana, e hoje a Jordana é dona de uma escola de idiomas. Cara. Tipo, a gente não tem noção do que a gente faz, assim, né? E aí, continuando os projetos da escola. A Jordana falou dos projetos, a Solange falou dos projetos. E aqui são todos os projetos que a gente tem lá no Parque dos Sonhos hoje. Então, assim, projetos esportivos. Tem patinação artística, ginástica acrobática, capoeira, karatê, atletismo, voleibol, futsal, handball, badminton, tênis de mesa e vai até outro. Artístico, RPG, teatro, jornal, podcast, fotografia, balé, dança, artesanato, banda marcial, mercado dos sonhos, culinária, coral, sociais. Tem um clube de robótica, que a gente vai levar as crianças para o Japão esse ano, para participar do campeonato mundial que vai ter lá. Tem o Clube de Cultura Oceânica, que é uma parceria com a Unifesp. Tem o ProERD, tem altas expectativas. Tem o estágio remunerado para os alunos do curso de administração. Tem o autocuidado para as meninas. Tem produção audiovisual, a gente está abrindo o centro de línguas, curso de empreendedorismo e tem os projetos de transformação, que são as semanas temáticas, Semana da Mulher, Meio Ambiente, Trabalhador. Além disso, a gente tem a questão do autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é um dos pilares do Parque dos Sonhos. Porque quando a gente sabe quem a gente é,
nada que o outro fala ou faça vai nos ofender. E quando a gente sabe quem a gente sabe onde vai chegar. E isso é muito importante. E aí tem o Acampa Dentro, mais um projeto ambicioso que daqui a 6 anos a gente quer ser a primeira escola bilíngue do estado de São Paulo. Então a gente já está começando esse projeto. E o Rumo à Universidade quer colocar os alunos na universidade. E aí, da nossa história, vai surgir uma política pública que o Renato meio que foi obrigado a fazer, porque o pessoal da Inglaterra falou, Renato, da experiência do Parque dos Sonhos, o que você vai criar, o que você vai levar para a Secretaria de Educação? E aí, junto com o Conviva, a gente cria a rede Escolas dos Sonhos. E hoje, 105 escolas do estado fazem parte dessa rede, né, que estão sendo influenciadas. A gente criou uma apostila, deu formação, está fazendo consultoria, está formando ainda. Só que a gente ainda é mais ambicioso. Aí vem o Instituto me procurar, o Instituto da Não Violência, e a gente vai criar a rede internacional de Escolas dos Sonhos, para que mais escolas do mundo possam entrar também e para fazer parte dessa rede. Então, hoje, 2026, nosso objetivo até o fim do ano é a gente influenciar 100 mil estudantes diretamente e 300 mil pessoas indiretamente. E como a gente ainda é mais ambicioso, até 2030 a gente quer 10 mil escolas na rede dos sonhos, influenciar diretamente 5 milhões de estudantes e mais 15 milhões de pessoas indiretamente. Então, esse é o nosso objetivo. Fomos convidados para ir em Londres, em janeiro, para estar divulgando a rede dos sonhos. Eu já falei para o Renato ir comigo, porque aí ele divulga a rede do estado, eu divulgo a internacional e estamos juntos. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso. Fiz uma anotação aqui, professor. O senhor iniciou dizendo que não era palestrante. Foi isso? Foi, não ouvi sou. mal. Não sou. Não ouvi mal, não, né? Mas eu tenho a felicidade de dizer que o Invoice, uma das diretrizes dele é descobrir talentos. Descobrimos mais um aqui. Ai, Tá obrigado, bom? Parabéns. obrigado. Vou convidar o nosso jornalista Rui, por favor. Ele que vai conduzir as perguntas aí. E tem muita coisa para acontecer agora à tarde, né, Rui? Você foi para Cuba? Não, não fui para Cuba, mas eu estudei muito, acho que essa questão da educação, né, lá, porque mesmo eles sendo muito pobres, é uma coisa que eles priorizam muito, essa questão de educar e ver a educação como algo mais humano, né, mais transformador, assim, de estar próximo das pessoas. Então, eu acho isso interessante, mas ainda quero ir para Cuba, viu? Um dia eu vou para conhecer, porque lá é muito bonito também, né? Tem toda essa questão do turismo e tal, quem sabe. Vai me dizer que você lê Paulo Freire também? Eu adoro Paulo Freire. Lá na escola, a gente tem um projeto que é de grafitagem, né, que chama Educarte. E todas as portas da escola são grafitadas. E uma das portas é de Paulo Freire, porque agora eu estou fazendo mestrado também. Ó, além de ser diretor, ter a rede, ter tudo isso, estou fazendo mestrado. E no mestrado a gente estudou muito essa questão do Paulo Freire enquanto educador, né? Então acho muito interessante. Parece ser redundante depois de tudo que você falou, mas o que dessa escola tem dessas influências? Você foi para Cuba para ver um projeto específico. O que você trouxe a mais de Cuba? De Paulo Freire, o que você trouxe e colocou nessa escola? Porque, para quem, nem todo mundo que está aqui sabe, mas Paulo Freire não alfabetizava criança, ele alfabetizava adulto. Isso, não Ele tem nada a ver adulto, com criança. né? Então não tinha nada a ver com criança, mas Não, o que você trouxe? O que eu trago de Paulo Freire, tem uma coisa assim, que Paulo Freire fala que a gente tem que ter amor pela profissão, amor por educar. E eu achava, não, então a gente só tem que ser amor, né? E, pô, mas como é que eu vou ser rígido só amando, né? Não sei, assim. E aí eu vi uma entrevista do Paulo Freire, muito antiga, apareceu no feed, assim, que ele falou assim, a escola tem que ser rígida. A gente tem que amar, mas ao mesmo tempo tem que ser rígido, a gente tem que querer que os alunos aprendam. A gente tem que fazer com que os alunos aprendam, porque é importante que a escola pública faça o aluno aprender.
E aí eu falei, então pronto. Agora o parque, além de ser essa escola que acolhe, essa escola amorosa, também é uma escola rígida. Entende? Rígida nessa questão do aprendizado, mas ao mesmo tempo ser rígida, mas dá liberdade para a criança poder escolher, para a criança poder criar, para a criança poder ter voz. Falar assim, ó, eles chegam na minha sala, Rui, e falam assim, pô, um aluno com autista. Outro dia ele foi lá na minha sala, falou assim, Regis, eu falo, Saulo, você não está indo mais nos corredores. Por que você não está indo mais nos corredores? Eu falei, só porque eu estou com tanta coisa para fazer que eu não estou tendo tempo. Não, mas você tem que ir no... Então, o aluno poder me cobrar. Tem aluno do 5º ano que escreve carta para mim assim, mas não é carta bonzinha, diretor, você é o melhor diretor. Não, assim, diretor, o ventilador da minha sala está quebrado, o senhor tem que arrumar. Diretor, não sei o que, está faltando água. Então, quer dizer, eles terem essa questão também de poder ser ouvidos, poder ser transformados e transformar também, né? Então, isso que eu trago do Paulo Freire, porque Paulo Freire, o método dele de pedagógico é para adulto, não é para criança. Mas, ao mesmo tempo, também acho que essa questão de questionar onde eles estão, entender onde eles estão e poder pensar um lugar melhor, né, para viver. E de Cuba eu não fui para Cuba, né? Eu participei de uma palestra de educadores cubanos lá em 2003, e eles falavam disso, né, da escola enxergar o outro, enxergar a família, enxergar a comunidade, enxergar as pessoas. Porque, às vezes, a gente se preocupa tanto com meta, tanto com resultado, e esquece de ver o lado humano. Hoje vindo para cá, eu dei uma entrevista para a Veja. E ele falou assim para mim, o Ricardo, falou, diretor, e o que você pensa dessa relação de meta e convivência? Né? Você acha que a gente tem que pensar na convivência, esquecer as metas? Ou pensar nas metas, esquecer a convivência? Eu falei, não, a gente tem que pensar nos dois. Porque não adianta a gente querer atingir metas se as crianças estão se matando na escola. E não adianta a gente querer ter só a convivência se eles também não estão aprendendo a atingir as metas. Então, tem que ter esse equilíbrio entre convivência e meta. E eu falei isso para o Renato Feder. Eu falei assim, eu quero cuidar das relações. Porque cuidando das relações, o resultado vai ser consequência dessas relações. E aí deu certo, né? Porque do ano passado para esse ano, a gente aumentou nossa meta do IDESP em 1,9. Falei, nossa, nunca vi uma escola aumentar tanto igual a gente aumentou. Então, isso funciona. Né? A gente cuidar, a gente estar próximo, a gente olhar o aluno. E educação, Rui, é confiança. Né? Eu só aprendo com quem eu confio. Se eu não confio no professor, eu não vou aprender com ele. Então, e o professor também tem que confiar no aluno, porque se ele não confiar no aluno, ele vai passar qualquer coisa. Então, as relações são importantes também. Isso que eu aprendi com o Freire, aprendi com a educação cubana, mas não só com a educação cubana, com a educação francesa também fala desse ponto. Né? O próprio Foucault, quando ele escreve Vigiar e Punir, ele fala como não deveria ser a escola nesse ponto. Então é isso, a escola ela tem que ser esse ambiente que as crianças queiram estar, né? Elas queiram ficar. E eu participei de uma palestra, falando também do Parque dos Sonhos, que hoje a gente conseguiu esse papel tanto de acolher, tanto de encorajar, que nesses 10 anos a gente conseguiu identificar 4 casos de abuso, sabe, que as meninas estavam sofrendo. E elas tiveram essa coragem de falar, porque lá elas se sentiam protegidas. Porque imagina, 4 falaram, olha quantas devem sofrer, a gente nem sabe. Então, é isso que a gente trabalha lá no parque, né? Então, é disso que eu trouxe. O tema desse ano, logicamente, gestão e eu acho que, principalmente as redes sociais, elas têm explorado demais essas perspectivas que são trazidas por coaches, porque você tem que gerenciar sua vida, você tem que ser produtivo, você tem que ser eficiente. E o que a gente está vendo é um conjunto muito grande de adoecimentos. Você falou de perseguir a meta e não se desumanizar. Como é que é isso? Porque quando você tem a pressão de uma planilha do Excel, né, com alguém te cobrando, é difícil você não se desumanizar. Como é que você faz? Olha, vou falar pelo ano passado, que esse ano a gente ainda está tentando ajustar com as 1.200 crianças lá, 105 professores. Mas o ano passado, como é que funcionava? O BI você tem que ter um mínimo de ponto para ficar lá e não ser cessado, né? Então, eu falava para eles, então, de 7 a 9, a gente estava no verdinho. Então, eu falava assim, ó, vamos ser 7, 7.1,
porque aí sobra tempo para a gente fazer outras coisas, poder fazer algo diferente, poder fazer o que a gente quer. Falei assim, eu não preciso ser 10, entende? O que eu preciso é que os alunos gostem de estar na escola, que eles gostem de estar aqui. Então, vamos lá, a gente vai fazer as plataformas. Eu falei isso com o Renato, eu estou falando isso porque eu já falei tudo para o Renato, tá? Então não tem negócio. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu tenho 600 alunos e 200 computadores. Como é que eu vou cumprir todas as metas lá das plataformas se eu não tenho equipamento para todo mundo? E aí eu vi os professores desesperados. Não, a gente tem que fazer o calma. Eu sou o que mais pede calma lá, mas às vezes por dentro a gente está super nervoso, né? Mas eu, calma que vai dar certo. Essa é a frase que eu mais falo, vai dar certo. Vai dar. Eles olham para mim, vai dar certo. E aos poucos, então a gente vai, se um dia uma plataforma está no vermelho, aí na outra semana que estava no vermelho a gente põe no verde, a outra que estava no verde cai para o vermelho, e a gente vai fazendo isso porque é o que dá para a gente fazer nesse momento. Né? Mas o que é mais importante é olhar para o professor e ver a sua humanidade. Então é entender quando o professor está mal, é entender quando o professor está com dificuldade, que nem ontem um professor perdeu a mãe, né? Ou na semana passada uma professora separou, entende? Então, é entender como é que eles estão naquele momento e sentar com eles. Que nem, cara, eu não entendi, assim. A semana passada, eu estava lá na escola, eu fui almoçar com os professores lá, peguei minha marmitinha, que agora eu estou low carb, né, porque tem que emagrecer. Aí eu fui almoçar com eles, aí uma professora olhou assim para mim, com cara de assustado, e falou, pô, tu é o primeiro diretor que eu vejo almoçando com os professores. Falei, não acredito que os outros diretores da sua escola não faziam isso. Não faz, você está aqui. Eu falei, nossa, que legal. E às vezes é isso, é ver que a gente está lá, é ver que a gente está fazendo, entender que o diretor também é um ser humano, né? Mas tem projetos que a gente tem, uma vez por mês, eu me reúno com eles no ATPC, eu dou formação de autoconhecimento, dou formação de equilíbrio, dou respiração. Esse ano a gente mandou fazer 100 diários de agradecimento, porque a gente tem que agradecer. Que nem eu agradeço, às vezes, por respirar. Porque em 2020 eu quase morri por conta de uma pneumonia que eu tive. Eu não conseguia respirar. E hoje eu agradeço porque eu consigo respirar, uma coisa tão básica. Né? E eu falei isso para eles, então a gente agradece, mas a gente também pede para que o dia seja melhor. E essa questão de saber quem a gente é. Então é um trabalho que é diário, porque a violência, né, essa questão do adoecimento também é diário. A gente chega em casa, liga a TV, é alguém que matou não sei quem, alguém que pegou não sei quem, é uma bomba que caiu em algum lugar. Então, a não violência a gente também tem que falar todos os dias. Falar, você tem que ter empatia, você tem que olhar para o outro. E uma coisa que é importante, que é a regra de ouro. Isso todo mundo fala, tratar o outro como você quer ser tratado. Só que lá a gente ampliou o negócio, que a gente fala assim, você tem que tratar o outro como você quer ser tratado, independente se o outro te trata como você quer ser tratado. Porque a gente só tem controle das nossas ações. Entende? A gente só controla o que a gente faz. Então é isso, é olhar para os professores com esse olhar. Então, tem um projeto lá que eu faço, que eu não coloquei ali na lista, porque esse é só do diretor, que é o Café com o Diretor. Eu não sei agora como eu vou fazer com 105 professores. Mas é o quê? É 1 hora do dia, eu chamo o professor lá para a gente conversar. Para ele falar da escola, falar o que ele está achando, falar o que ele acha de mim. E é uma conversa muito franca, porque já falaram que eu era ditador, já falaram que eu não fazia nada, já falaram que eu era bonzinho demais, já falaram que eu não escutava ninguém. Eu falei, como eu não estou te escutando? Estou aqui 1 hora contigo, como eu não estou te escutando? Então sai, mas isso também faz a gente refletir. Porque uma gestão democrática é a gente ouvir o que a gente não quer ouvir, sabe? Que nem, imagina. Mas é você refletir sobre isso e tentar melhorar a atuação. Então, é isso. Então, para os professores não adoecerem, nem o diretor também, porque a rede é um pouco isso. A rede, não sei aqui quem é gestor. Tem gestor aqui? Diretor de escola? Não, né? Mas que já foi diretor? Pronto. Às vezes a gente se sente sozinho. Sozinho, sabe? Porque é cobrança de cima, da SEDUC, cobrança do supervisor, é cobrança de baixo, que sobe do coordenador, do vice, do aluno, da mãe. E a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora. E a rede é justamente para isso, é para dizer para os diretores, ninguém está sozinho. A gente está junto, o que está funcionando aí na tua escola, o que está funcionando na minha, vamos... E para ninguém adoecer, mas é difícil também. É difícil porque a gente está nessa questão da ansiedade, da depressão. Então é importante. Aí estou falando para todo mundo fazer terapia também. Eu estou fazendo, é bom, viu, gente? Faça, que faz bem. Isso que você está falando é filosofia. Filosofia. Além da prática filosófica, como é que você ensina essas filosofias para os seus alunos? Para os alunos é conversando. O que eu senti agora esse ano? Né? Esse ano eu vi que a relação dos conflitos
estava indo muito para a via da violência. Tudo assim, eles começavam a ter uma conversa, passava essa conversa, 5 minutos, já estavam se batendo, já estavam se xingando. O que a gente fez lá na escola? A gente criou uma apostilinha de projeto de convivência. Então, cada aula de tutoria, os professores vão trabalhar essa oficina lá. Então, são 12, 16 semanas, e são 2 aulas por semana que eles vão trabalhar essas oficinas, que é a oficina de autoconhecimento. Então, saber quem ele é, saber o que ele está fazendo ali, como aquela escola é importante. Outra oficina que tem nessa apostila é das virtudes. Que nem, posso fazer um negócio aqui rapidinho? Olha para a pessoa que está do seu lado agora e pensa 10 virtudes que essa pessoa tenha. Isso. Pronto. É só isso. Só para entender. Na verdade, como é que funciona? Essa oficina dura 50 minutos. Mas a verdade é assim. Primeiro a gente escreve 10 virtudes que a gente tem. Depois, aleatoriamente, junta os grupos de pessoas que não se conhecem e tem que escrever 10 virtudes que essa pessoa tem. E aí ninguém entende por que isso. Aí a gente explica no final. Porque hoje o mundo faz a gente ver primeiro os defeitos. Para uma forma de proteção. E, na verdade, a gente tem que ver primeiro as qualidades da pessoa. Então, olhar para quem eu não conheço, que nem você, eu não conheço. Mas, por exemplo, eu olho para você, eu acho o Rui um cara inteligente, cara esperto, centrado, organizado. Vai lá que tá bom. Então é isso, é você olhar para quem você nunca viu e ver as qualidades que essa pessoa tem. Porque aí o mundo começa a mudar, porque a gente começa a ter um mundo mais colorido, sabe? Hoje o mundo é cinza. Então, essa é a prática. Então, é diário. Então, 2 vezes por semana eles fazem essa. 1 vez por semana tem as assembleias para ele ver o que precisa melhorar na escola. Só que ele vendo o que precisa melhorar na escola, ele vai ver o que precisa melhorar no bairro dele, vai ver o que precisa melhorar na cidade dele, ele vai saber quem vai cobrar. Então, assim, são pequenas ações que vão tornando uma prática maior, que vai colocando essa filosofia em prática mesmo. Entende? Porque a filosofia só é boa quando a gente consegue praticar. Então, a gente vai fazendo isso lá no parque. E a gente também vai experimentando, que educação é experimentar. A gente faz, que nem... Como é seu nome? O seu, fala para mim. O seu aí, Rosimara? Lucimara. Então, se a Lucimara é professora lá do parque, ela chega assim para mim e fala, Regis, eu quero criar um ônibus para a Lua. Eu falo, tá bom, Lucimara, vamos criar um ônibus para a Lua. O que precisa? Traz aqui o projeto, traz as coisas, o que precisa? Eu corro atrás, a gente vai atrás, consegue o material, faz o ônibus para a Lua. Se o ônibus da Lucimara chegar na Lua, a gente já pensa o ônibus para Marte. Se o ônibus não chegar na Lua, a gente vai sentar e vai avaliar como que a gente pode fazer diferente, fazer outras coisas. Então, isso também vai fazendo o professor ficar melhor, aí ele faz a plataforma sem reclamar, porque ele tem também essa oportunidade de poder criar, de fazer coisas diferentes. Então, é isso. Você está falando de valorização. Lógico. E, assim, valorização não é só financeira. Lógico que financeira é uma repórter da BBC... Ela perguntou para mim assim, Reis, o que você acha da valorização dos professores e tal? Eu falei, olha, agora eu não lembro o nome dela, Ruth. Falei, Ruth, eu acho que os professores deveriam ser mais valorizados, deveriam ganhar mais, deveriam ganhar melhor, ter mais gratificações, ter mais coisas, tudo isso. Né? Eu sou favorável à greve, acho que a gente tem que fazer greve para lutar, para melhorar a nossa situação, tudo isso. Só que eu não ter essa valorização financeira não me permite chegar aqui nessa escola e fazer um trabalho mais ou menos. Todos os dias, quando eu chego aqui, eu quero ser o melhor diretor que eu posso ser. E isso eu influencio os professores, porque os professores chegam aqui, eles vão ser o melhor professor que eles podem ser. E os alunos vão chegar aqui, e agora com esse negócio de melhor escola do mundo, eles vão ser o melhor aluno que eles podem ser. Então, a gente vai trabalhando com isso. Sabe? Então, é valorizar desde a merendeira, desde o aluninho do primeiro ano. Você tem que ver os alunos do primeiro ano, eles chegam para mim, chegou lá que a gente tem que melhorar na escola. Ele, minha sala não tem ar-condicionado, a gente tem que pôr ar-condicionado. Minha carteira, então, quer dizer, eles já estão pensando nisso, porque às vezes é pensar outras coisas. Então, é valorizar em tudo isso, né? De olhar e falar assim, a gente está aqui, vamos fazer junto. Que nem as professoras de educação física, elas adoram, porque foi campeã estadual ano passado do vôlei, teve um aluno nosso que foi campeão mundial na patinação. Então, elas se sentem fazendo parte disso. Elas falam, começou comigo, eu que ajudei, eu que fiz. Então, isso é grato quando a gente vê um aluno que conseguiu mudar a realidade dele, a vida dele, por causa do nosso trabalho, não tem preço. Não tem salário que pague, sabe? Então, isso é importante. E para ser
vou dar o exemplo agora, você falou do vôlei. Para ser campeão em alguma coisa que vocês estão produzindo, como, por exemplo, o vôlei, você precisa do Bernardinho, do Zé Roberto Guimarães para treinador ou não? Não, não. Lá a gente tem a professora Pio, a professora Fernanda, a professora Helena. Que nem a Helena começou a patinação sem saber patinar, porque ela foi estudar, ela viu que as... Então, assim, acho que o que a gente precisa é vontade. É vontade, é acreditar, que nem ontem, antes de ontem, eu fui dar uma palestra, não, sábado eu fui dar uma palestra, e tinha uns estudantes de pedagogia. E eles perguntaram assim para mim, Reis, dá uma dica aí para a gente que está começando agora, tal, né, que está entrando. Eu falei assim, ó, a dica que eu dou é acreditar. Primeiro você tem que acreditar em você, enquanto profissional. Depois você tem que acreditar no seu aluno, porque se também não acreditar no aluno, você não vai fazer nada. Então você tem que acreditar no seu aluno, e a partir daí você vai fazendo as coisas. E aí você vai experimentando, ó, com essa turma deu certo isso, com aquela turma deu certo aquilo, porque as turmas também são diferentes. Então o que a gente precisa fazer é acreditar, é lógico, e estudar. O professor nunca mais vai parar de estudar na vida, então tem que estudar, tem que ler, tem que buscar, tem que ver. Porque, às vezes, um método com um aluno vai funcionar, com outro aluno é outro método diferente. Então, você tem que ir descobrindo como que funciona. E sempre acreditar, e acreditar no futuro melhor, porque eu vejo todo mundo que entra na educação, entra porque acredita que pode transformar vidas, que pode melhorar vidas e melhorar a sociedade. E aí vai se perdendo isso ao longo da carreira, porque várias outras coisas vão acontecendo, mas quando a gente consegue retomar esse espírito, que é o que eu faço lá no parque, muda tudo. Aí a gente consegue ter uma educação, uma escola melhor, uma educação melhor. Né? Você falou da carta que você recebeu do seu aluno te cobrando porque você está menos no corredor. E você deve estar menos no corredor porque, primeiro, como o negócio deu certo, você precisa multiplicar, você precisa contar para as pessoas como é que as coisas deram certo. Segundo, porque você tem aí um projeto pela frente de transformar outras escolas em escolas semelhantes a que você dirige. E você tem uma planilha para alimentar. Como é que você consegue gerenciar tudo sem comprometer a essência? Olha, eu também estou aprendendo, viu? Eu também estou vendo assim, como que eu estou fazendo isso tudo, mas é muito também acreditar na equipe. Então, eu tenho uma equipe lá muito boa, que já está comigo há muitos anos. Que nem a Rosana, eu tenho 3 vices agora, né? 3 vices-diretoras. Tá, a Rosana, a Isabel e a Simone. Cada uma tem sua virtude. Que nem a Isabel é boa para cuidar das crianças, ela lembra o nome até das mães das crianças, então ela fica mais nessa parte do cuidar, de estar no pátio, de olhar. A Rosana tem essa parte mais com os professores, de estar lá olhando as coisas. E a Simone tem esse perfil mais administrativo, então fica lá com as contas, observando o que a gente está fazendo. E então eu tô delegando mais, né? Porque antes também era muito minha referência, o resto tem que estar aqui, o resto... Aí eu vou explicando para os alunos, ó, agora tem as meninas, a gente está levando o que a gente fez, graças a vocês também, vocês fazem parte desse projeto. Nem tem palestra que eu levo os alunos para dar palestra comigo, porque é legal eles falarem, né? A experiência. Então também é confiar na equipe, porque se eu não confio na minha equipe, então tenho que ter equipe. Então eu estou confiando nelas, elas estão fazendo, uma vez por semana a gente faz a reunião lá de alinhamento, para me passar, saber o que está acontecendo, aí eu já dou sugestão. Hoje eu vim no carro dando sugestão, ó, vamos fazer isso. Aí elas botam, tá bom, diretor, tá bom. Mas confiar nos coordenadores pedagógicos, nessa parte do aprendizado. Então a gente tem uma coordenadora para os anos iniciais, 2 coordenadoras para os anos finais e um coordenador para o médio. Então é confiar neles e falar, ó, a gente tem que manter, tem que continuar, mas o que a gente traz de novo, o que a gente pode fazer para esse ano? Vamos ver o nosso BI, como é que está o nosso, agora Super BI, né? Então, ver como está o nosso Super BI, quais são as plataformas que a gente precisa melhorar, mas é entender também como que a gente vai estar fazendo isso sem massacrar, sabe? Sem ser aquilo o objetivo, porque o nosso objetivo está lá, nossa função social é ser um ponto de radiação de paz e transformação que não mudou desde 2016. Então, é isso. Então, a gente manter as coisas, é confiar na equipe, confiar nos professores, confiar em tudo que a gente está fazendo ali. Você ingressou na escola em 2014. Eu ingressei em 2016. 2016. A escola foi fundada em 2013, começou a funcionar em 2014, direitinho. Então, de 2016 para cá são 10 anos. Há 10 anos não tinha Power BI, não tinha essas coisas todas essas métricas, todas essas metas, e você fez a escola melhorar. Como é que você fez essa transformação no início? Foi buscando número ou foi buscando algum outro tipo de resultado?
Foi buscando algum outro tipo de resultado, né? Foi buscando aprendizado, né? Fazendo com que os alunos, igual o Guilherme, quando o Guilherme terminou ainda não tinha Power BI, não tinha Super BI, não tinha... Mas, ao mesmo tempo, você vê ele dando o depoimento dele, que ele foi presidente de clube, líder de turma, fez a peça de teatro dele. Então, também é entender quais são as virtudes dos nossos alunos, o que eles estão buscando. Potencial. Isso, e aí vai dando esse potencial, e a educação também é barganha. Porque, assim, a gente tem o time de vôlei, certo? Aí tá lá o time de vôlei, bonitinho, os meninos vão jogar, a gente arruma ônibus, arruma as coisas para eles jogarem, mas se tiver ocorrência ou baixar o aprendizado, eles vão ser suspensos do time de vôlei, entendeu? Isso já é regra lá. Então, se cair o aprendizado, ele não vai para o campeonato. E aí, então, eles mantêm... Eu já tirei aluno do ônibus uma vez, que ele ia para o campeonato de handebol, era o melhor jogador do time, e ele já estava com o uniforme, está tudo bonitinho, entrei no ônibus e falei, você pode vir, você não vai. Não, mas eu vou, porque eu sou o melhor. Não vai, não vai. Não vai porque você fez uma ocorrência ontem, uma ocorrência só ontem. Então, quer dizer, essa questão é buscar o melhor de cada um e ver como cada um está, o que cada um busca. Que nem lá a gente convive muito com os alunos, que nem fala assim para mim, eu falava assim, ó, eu acho que o aluno tem que ficar na escola das 7 da manhã até as 9 da noite. As pessoas, você está maluco? Quem vai querer ficar na escola das 7 da manhã às 9 da noite? Hoje a gente tem um grupo de 100 alunos que ficam das 9 da manhã das 7 da manhã às 9 da noite, porque termina o horário integral, eles voltam à noite para treinar. Para treinar o vôlei, treinar o futsal, handebol, fazer dança, e tem outras atividades lá. Então, quer dizer, eles gostam de estar lá. Então, quando a gente não busca o número em si, lógico, está lá, né? A gente põe isso no nosso planejamento inicial, nossa meta, 4,5, então nossa meta vai ser 5,6. Eu sempre coloco a mais também. Eles ficam bravos comigo, eu falo assim, se a nossa meta é 5, eu coloco 6. Aí você é muito chato, porque eu sou chato como diretor, sabe? Mas eu coloco 6 porque a gente tem que buscar fazer mais do que a gente está fazendo de verdade. E aí, só que ao mesmo tempo também tem isso, professor, vamos criar, vamos fazer. Se a gente atingir a meta, a gente vai avaliar e ver como a gente pode melhorar. Se não atingir, a gente vai ver o que aconteceu, porque não atingiu. Mas o mais importante são os alunos, quererem estar na escola, gostarem de estar lá. Posso contar uma coisa? Minhas filhas, elas são alunas do parque desde o primeiro aninho. Uma está com 13, a outra está com 11. E aí teve um dia que eu estava cansado, sabe, Rui? Cansado, assim. Aí eu falei assim, não vamos para a escola hoje não, né? Eu sou diretor da escola, eu tiro tua falta, não sei o quê, não vamos para a escola não. Vamos dormir mais um pouquinho, eu ensinando um negócio errado para elas, né? Aí elas, não, que eu quero ir para a escola, que eu gosto da escola, fez eu chegar, e se eu chego atrasado com elas na escola, elas ficam bravas. E aí, quando começou esse negócio da plataformização, isso eu falei também para o secretário, eu falei assim, elas chegaram um dia para mim e falaram, pai, se é para a gente fazer plataforma, vamos ficar em casa, né? Porque tem computador, até internet é melhor em casa. Eu falei, não, pois bem, agora vocês vão para a escola. E aí o Renato, aconteceu isso? Eu falei, aconteceu, então vamos diminuir as plataformas, vamos diminuir as coisas aí, né? E aí ele, não, vou pensar o projeto para a gente diminuir e tal. Mas é isso, é fazer da escola um ambiente que as crianças queiram estar. E lá, porque a gente também não sabe como são essas crianças, né? O que elas têm. Vou contar um caso aqui. Dia 18 de abril, a gente fez o Escola Vai à Sua Casa. E aí a gente foi na casa de uma aluna, não vou falar o nome dela para preservar, que está aqui, vou falar um nome qualquer, da aluna Márcia. E aí chegou na casa da aluna Márcia, quando os professores voltaram, eles falaram assim, a gente chegou na casa da Márcia, ela não tinha o kit de higiene básico, ela não tinha shampoo, ela não tinha pente, ela não tinha o que comer. Sabe? Então, quando ela chega na escola e fala que está com fome, é porque ela está com fome, de verdade. Porque a mãe dela, ela é a mãe dela tem um salário de R$500 por mês, que é o que ela cuida de uma criança que tem deficiência, né? E ela só tem isso para sustentar a casa toda. Então, fala assim, se a Márcia tiver, é porque ela está. E sabe o que a Márcia falou, Rui? Falou assim com a mãe dela na hora que ela pegou o pente, falou, mãe, agora eu vou com o cabelo penteado porque a gente ganhou um pente. E ela está indo, cabelo penteado, está indo arrumadinha, tudo isso. Então, a gente, às vezes, e quantas outras Márcias tem lá na escola que a gente também não sabe? Né? Então, por isso que é importante a gente ter o melhor lugar que eles possam estar também. Então, não meça esforços. Esse ano a gente colocou o parquinho, aí veio umas crianças falando assim, Regis, você colocou o parquinho, você está cumprindo suas promessas, só falta a piscina, porque eu prometi a piscina em 2017,
Até hoje eles estão me cobrando essa bendita piscina. Eu falei, mas vai ter a piscina, fica tranquilo que vai ter a piscina. Então, mas é isso, tá, a escola... E quando eu colocou o parquinho, você tem que ver, foi 300 crianças subindo no parquinho, a gente tem que falar, vai uma por vez, né? Então, isso é legal, você vê eles chegarem assim na escola e falar, pô, eu gosto de estar aqui, eu gosto de vir para a escola. Tem aluno que chega lá, a gente abre o portão 7h10, tem aluno que chega às 6h30, sabe, porque já quer estar lá. Então, é isso. Isso para mim é escola, isso para mim é educação, isso para mim é o que a gente está mudando o futuro, está transformando as pessoas. E a última coisa, não sei se a gente tem tempo, mas só para falar que a gente não tem noção do nosso trabalho, a gente não tem noção do quanto a gente é importante na vida de alguém. Eu só tive essa noção, como professor, que eu fui importante depois dessa premiação. Porque aí alunos que eu dei aula lá em 2005, 2006, começaram a me mandar mensagem e falaram assim, pô, Regis, por causa de uma aula sua, eu entrei no curso de medicina agora, porque eles achavam que não tinha, né? Eu falava, que você consegue sim, na universidade tem bolsa, tem moradia, tem restaurante. Eu mesmo trabalhei no restaurante lá da Unesp para poder me manter. Então, não tem desculpa. Se você quer, você vai e faz. Então, uma mandou mensagem dizendo que estava no curso de medicina, outro estava no curso de odontologia, outro que estava fazendo na Universidade Federal, outro que estava fazendo na universidade lá em Brasília. Falei, isso aí. Então, eu comecei, eu chorava. Cada mensagem que eu li, eu chorava e falava assim, nossa, cara, tipo... Agora eu tenho noção do quanto eu sou importante para a vida de alguém, né? Como eu posso transformar a vida de alguém se a gente acredita que é possível. Porque às vezes a gente vê um aluno que é danado, que às vezes a gente quer afogar na piscina, afogar no mangue, lá em Cubatão, e esse aluno é o que vai fazer algo transformador no futuro, assim. E às vezes a gente não tem noção como ele é importante. Tá isso. Você falou de mandar carta para 135 empresas, receber uma resposta. A única resposta é, e não é comigo. Né? Foi. A única resposta foi essa. É que também que eu não sabia os caminhos, né? Porque às vezes tem coisas de patrocínio, a gente não sabe porque... Mas hoje, a escola consegue fazer tudo isso com qual verba? Hoje a gente consegue fazer tudo isso com emenda parlamentar. A maior parte é emenda parlamentar, né? Que a gente pede para os deputados, então não tenho vergonha não. Chego lá, outro dia eu fiz... Acho que tem 94 deputados, eu fiz 94, mandei um para cada, porque dinheiro não tem partido, entende? Dinheiro não tem ideologia. Então lá eu preciso, então já recebi emenda de deputado do Castelo Branco na época, recebi emenda do Gianazzi, então assim, não tem esse negócio não. Né? Porque eu ainda falo para eles assim, falo, ó, esse dinheiro é nosso, é de imposto que eu paguei, que os pais dos meus alunos pagaram. Em vez de só mandar para uma ONG que ninguém conhece, manda para a escola. Porque lá na escola a gente vai prestar conta, vai saber, e assim, eu tenho, lógico, o meu partido, o que eu quero e tal, mas isso não me impede de conversar com as pessoas, porque são todos seres humanos, e lá no parque eu tenho um negócio assim, que é o que nos une, sabe? Não é o que nos separa, mas o que nos une. Mas isso é importante, então eu mantenho, às vezes a gente ganha lá 200 mil no ano, 150 mil, isso depende. Mas também editais. Aí eu escrevo muito que nem para o podcast, a gente conseguiu uma parceria com a autoridade portuária, no edital lá, e a gente conseguiu 120 mil para manter o podcast. Né? Então, é buscar parcerias, é fazendo parcerias, aí eu já ensinei os professores a fazer parceria, e quando não tem parceria a gente vende rifa, faz bingo, faz festa, faz... O que tiver que fazer, vai lá nos comerciantes do bairro e pede para o comércio do bairro. É assim, a gente vai mantendo, mas... Sempre a gente começa o projeto sem dinheiro, que é para mostrar que é possível fazer. Quando vê o dinheiro, a gente amplia, se não vê o dinheiro, a gente mantém e faz mais amador. Tal, né? Você ensina as crianças a serem cara de pau que nem você? Pô, eles já são. Chega lá, tu chega... Agora eles estão com a autoestima tão alta assim, né? Que quando vai alguém diferente lá na escola, eles chegam para mim assim, ô Reis, quem que vem entrevistar a gente aí hoje? Eu falei, meu... E pior que eles dão umas entrevistas bonitas. Outro dia eu vi a repórter entrevistando um aluno, eu falei, mano, vai acabar com o Parque dos Sonhos, vai acabar com a escola. Aí eu fui assistir a entrevista dele, ele, não, porque aqui nós trabalhamos a empatia, nós temos a patinação, essa escola é maravilhosa. Eu falei, por que tu não age assim todo dia aqui na escola? Ah, não, porque eu estava dando entrevista, né? Aqui agora. Eu falei, mas é isso, é engraçado, a gente ri junto, a gente chora junto. Quando os professores chegam na escola, eu falo assim para eles, na primeira reunião do dia, assim, apresentação, fala aqui no parque vocês vão chorar. Vai chorar de alegria, vai chorar de raiva, vai chorar de tristeza, mas tudo isso é porque a gente está... Quando a gente se emociona é porque a gente sente. E quando a gente quer mudar, a gente quer transformar, a gente quer melhorar, a gente quer fazer mais. Porque quando a gente não sente, tanto faz, sabe? Então, quando a gente sente,
a gente fala, pô, aqui eu quero fazer algo diferente. Assim. Então é isso, então os alunos estão lá e é engraçado, é muito bom. Agora, para encerrar, como é que você acha que vai conseguir produzir mais 1.000 escolas como a sua? Olha, porque precisa ter um pouquinho dessa sua cara de pau, tem que ter toda essa energia, tem que ter tudo. É um combo que não é qualquer um que tem, né? Olha, o da Seduc, a gente já pensou todo o método que a gente vai usar, né? Com a Seduc, o Conviva está mantendo, e a Seduc tem recurso, a Seduc tem dinheiro, a Seduc tem tudo, né? Tem as escolas, tem o material. Então, o Conviva, para nós, do Instituto da Não Violência, está servindo como parâmetro, como aprendizado, para ver como é que está sendo chegar nesses professores, porque a Seduc tem os formadores. Para a rede internacional, a ideia é a gente conseguir patrocínios. Então, quem estiver assistindo aí, se quiser me procurar, pode me procurar. Né? Mas a gente está tentando um patrocínio, a gente já conversou com alguns investidores, por exemplo, Carlos Wizard, né? A gente já falou, ele foi lá na escola para conhecer. Carlos Martins, né? Agora não pode mais ser o Wizard, Carlos Martins. Aí tem outros, aí agora, o mês que vem eu vou estar no Rio de Janeiro, vou dar uma palestra lá, então vai ter secretários de educação, até secretários quiser procurar, quiser implantar na secretaria deles, a gente tá disponível. E aí a gente vai montar como se fosse uma escolinha de formação, né, com experiências do Parque dos Sonhos, então, porque também não dá para eu formar todo mundo. Então a gente vai formar uma primeira equipe, e essa equipe vão ser multiplicadores que vão estar levando e vai estar coordenando, e a gente vai dividir por regiões, tá? É um negócio bem legal. A gente já fez todo o mapa, assim, tá bem legal para começar. E para começar a rede, o que é interessante é que não precisa de dinheiro, que precisa ter cara de pau, sem vergonha, de pedir para todo mundo e falar, vamos fazer. Escreve carta, e teve um encontro de líderes agora, e a gente teve um feedback super positivo dos diretores, né, que já estão fazendo parte da rede. Teve uma diretora lá que falou que já conseguiu revitalizar a quadra dela, que já conseguiu melhorar o pátio, que já conseguiu diminuir o índice, as ocorrências na escola. Então é isso, é aos pouquinhos também. São pequenos projetos que vão se tornando algo grande. Né? Bom. Cara, eu só tenho a agradecer. Parabéns e obrigado por você ter conseguido fazer esse projeto vingar, mudado a vida dessas crianças e, quem sabe agora, conseguir dar uma nova escala a tudo isso. Parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que falar de educação é importante, porque eu vejo a educação como algo revolucionário, né? De ter uma sociedade mais humana, mais amorosa, mais resiliente, mais afetuosa. Então é isso. Obrigado por terem me ouvido. Espero que tenham gostado. E estamos juntos, o que precisar, tá bom?